Meu nome é Hilton Lacerda, diretor e roteirista do filme Tatuagem. A primeira coisa que me preocupa no filme, isso, ou você dirigindo, ou você escrevendo, é você estabelecer o que é que você quer com o teu filme, o que é que você quer falar, né? Porque você tem a necessidade de fazer isso, né? Porque isso você acha isso interessante. Na maioria dos projetos que eu trabalhei até hoje, nenhum deles foi por encomenda, assim, eram projetos que me interessavam e com um grau de cumplicidade muito grande com as pessoas que eu trabalho, assim, é isso que me interessa no cinema, é isso que me interessa em narrativa. Né? E a ideia, por exemplo, de você fazer filme, escrever filme ou dirigir, é bem relativa. Eu dirigi muita coisa já muita coisa para TV, muito documentário, já tinha feito Cartola, Música para os Olhos, já tinha feito curtas-metragens, assim, tipo... E a presença no set de filmagem para mim sempre foi constante, assim. As minhas parcerias, para 90% delas, são parcerias que vão para o set. Eu vou para as filmagens, eu converso com as pessoas, por uma questão de cumplicidade. Não é questão de vaidade, não é cumplicidade daquilo que a gente constrói. Então essa ideia de cinema, para mim, está muito mais estabelecida como trabalho de grupo mesmo, um trabalho coletivo. Esse grupo pode ser imenso, esse grupo pode ser 3 pessoas, mas é um trabalho que ele precisa, às vezes, de uma distensão, de uma certa paixão. Isso é meio ridículo, às vezes, mas é o que dá vontade de fazer também, já que você não consegue se estabelecer como indústria, se estabelece como companheiro, assim, como cumplicidade, né? E dentro dessa expectativa, assim, você pegar a questão de tatuagem, o que é que vem primeiro, assim? A primeira coisa que me vinha na cabeça. Isso é uma preocupação que eu tinha em outros projetos. A primeira coisa era a construção de espaço e a construção de futuro. O que é esse espaço? O que é o espaço da liberdade e o que é a construção de futuro? É uma coisa que sempre me preocupou. Se você for pegar algumas produções minhas, o que eu escrevi com as pessoas, ela está sendo pautada por isso. Com Cláudio Assis é bem claro isso. Como eu tenho uma liberdade muito grande nos filmes de Cláudio, assim, tipo, sempre foram temas que eu trabalhei livremente, isso estava lá colocado, obviamente conversando com ele, mas assim, estava sempre colocado. E algumas dessas observações, elas são tão pessoais, por exemplo, o Febre do Rato, que é um último trabalho que eu fiz com o Cláudio, sabe, todos os poemas que tem no filme são poemas meus que eu escrevi durante toda a minha vida, eu saía catando como é que eu ia colocando aquilo na narrativa. Tem uma entrega muito pessoal, mas aquela ideia, o primórdio daquela ideia tinha surgido de Cláudio, sabe? E era um projeto para Cláudio, era um projeto que a gente estava fazendo junto, mas assim, ele era o diretor. Quando a Tatuagem veio, assim, era uma visão muito específica que eu tinha do mundo de coisas que eu queria falar. E eu, quando escrevi o projeto para eu dirigir, podia ser até que no futuro outra pessoa dirigisse, mas a minha ideia era dirigir o Tatuagem, sabe? Pegar, tipo, a experiência que eu tinha em relação a um monte de coisa e fazer isso acontecer de fato, sabe? Isso me interessava bastante. E a partir dessa construção, dessa questão do espaço da liberdade, questão de perspectiva do futuro, foram se agrupando outras coisas, sabe? As camadas de informações foram vindo. O que ficou mais claro, na verdade, foi a partir de uma reunião que eu tive uma vez com João Silvério Trevisan, que é um escritor paulista. Ele escreveu um livro chamado Devassos no Paraíso, e nesse livro ele falava desse grupo de teatro chamado Vivencial Diversiones, que é um grupo que eu conhecia do Recife, porque ele, na memória afetiva, ele está muito presente, fez parte de uma parte da minha infância, da minha adolescência. Eu morava num bairro que era perto de onde ficava a sede deles, e depois, um pouco com 15 anos, quando eu morei muito tempo em São Paulo e voltava para Recife, e quando eu voltei aos 15 anos, conheci muitas pessoas que foram no Vivencial, que era um grupo extremamente anárquico, debochado, e que meio que fez uma história na cidade. E nessa conversa, eu falei assim, por que você não pensa em fazer um filme sobre Vivencial? Aí, nesse momento, parece que as peças, assim, a ideia da construção do espaço da liberdade e a perspectiva de futuro que podia ter dentro daquela janela me interessavam. Aí vem outra camada. Tipo assim, em que época se passa isso? 78 é um ano muito simbólico para mim. Era um ano que o Brasil parecia que ia voltar a existir. E era um ano também que, em 78, eu tinha 13 anos de idade. Então também era um momento que eu achava que eu era autônomo sabe, eu sempre falo que eu era muito arrogante quando eu era jovem. Tipo, então aos 13 anos eu era meio achava que era dono da minha vida, do olhar que eu tinha sobre as coisas. E um dos personagens do filme, que é o filho do personagem principal, ele tem 13 anos, que é Tuca, que representa um pouco dessa janela. E essa janela também era uma janela para o futuro, porque a minha questão toda era discutir contemporaneidade, não é discutir 78, nem fazer um filme saudosista. Está bem distante da minha pretensão. Mas, por outro lado, também de jogar um pouco de confete, de excitação nessa ideia, assim, tipo, o que é que aconteceu de 78 para cá que o mundo ficou tão careta de uma hora para outra? É porque o mundo ficou tão conservador. O que é que tinha de interessante naquela época, que naquela época o futuro ia ser tão melhor do que era aquele presente.
E, no entanto, parece que as coisas não se confirmaram dessa maneira. Então, assim, no fundo, assim, o argumento é a junção de um monte de informação que você vai criando, né? Tem descobertas que você faz ao acaso, descobertas que você se leva, às vezes se encaminha. Mas é isso, assim, mais ou menos são camadas que você vai mais ou menos buscando, vai lapidando, vai trazendo, né, para a tua narrativa. O elenco do Tatuagem era uma coisa muito específica, assim. As pessoas ficam perguntando, trabalha com ator ou não ator? Para mim, todo mundo é ator a partir do momento que está trabalhando, mesmo que não fosse ator antes. Mas, assim, a ideia da construção do elenco, assim, era uma preocupação que a gente tinha desde o início. Se você pegasse o roteiro, você sabia que se aquele roteiro não fosse bem interpretado, também você corria um risco seríssimo, porque você está trabalhando com vários níveis de interpretações ao mesmo tempo. Né? Você pega um ator como Irandi no filme ele faz, se eu não me engano, 16 personagens diferentes, porque ele está fazendo teatro o tempo inteiro, dublando por ano, e tem o personagem dele que está lá durante o filme. Então, a quantidade de coisas, ou seja, ele sempre dizia assim, ele estava louco para voltar ao teatro, e ele fala, eu não sabia que ia voltar para o teatro através do cinema. Você já tinha pensado nele? Quando eu escrevi o filme, eu pensava nele, não que foi escrito para ele, mas assim, o corpo de Irandi, a pessoa acho que daria Irandi, certo com ele. Ele tem um movimento, eu conheci Irandi há muito tempo, é um ator que eu admiro muito, assim, trabalhou 2 vezes, né, indiretamente, que foi no Bastil das Bestas, que ele faz Maninho, que é o cara que faz a fossa lá no Bastil das Bestas, e ele fez o Poeta Zizo, do Febre do Rato. Fora isso, vários outros trabalhos, assim, é um ator que eu admiro bastante, eu acho que hoje dessa geração dele é o ator mais brilhante que eu conheço. E eu pensava nele, assim, pensava nele como um objeto, como pessoa se movimentando na cena, que às vezes é bom você ter isso. E depois que eu mostrei para ele o roteiro pronto, ele aceitou fazer o papel, que foi uma felicidade. E o resto do elenco foram coisas que a gente foi meio caçando, assim. A gente passou muito tempo fazendo testes entre São Paulo, Recife, João Pessoa, Fortaleza, alguns testes no Rio, outros na Bahia. Quanto tempo de pré-produção? A pré-produção mesmo, a pré-produção foram 6 semanas, mas essa parte que eu estou falando, a gente veio com a pré-pré, entendeu? Fez um processo que foi da gente mesmo, que era com relação à locação, a arte, entregar quais planos que a gente queria. Então tudo isso demorou basicamente quase que pelo menos 6 meses, antes da pré, passou uns 6 meses. Mas foi rápido mesmo assim. Foi, mas também estava bem determinado, assim, os Ótimo. testes eram muito detalhados, assim, os testes não eram testes de dar um papel à pessoa lente, explicava o que era, contexto. Falava a questão do pudor, por exemplo, a partir do momento que está nesse filme você não pode ter pudor. A gente não vai explorar ninguém sexualmente não, mas o corpo é instrumento no filme o tempo inteiro, assim. E tem que ter naturalidade, então pudor não cabia. E a gente foi buscando, assim, até também reconhecer nessas pessoas quem é que tem esse perfil mais interessante, sabe? Esses perfis são engraçados de descobrir, sabe? Quem é que vai fazer determinado personagem. Tem horas que você bate o olho e faz, vai ser essa pessoa, que é incrível, assim. Você bate o olho, mesmo que você faça mais testes, você fica com aquela coisa na cabeça. A não ser que a pessoa também se mostre completamente deficiente para fazer o personagem. Mas não foi errado. No caso de Jesuíta, é uma questão muito específica, porque é um personagem que era muito difícil achar. Eu queria um menino que tivesse 18, 19 anos para fazer um soldado. Não queria trabalhar com uma pessoa mais velha, mas queria um ator que tivesse uma maturidade de interpretação que desse conta da imaturidade em crescimento do personagem. E é muito difícil você ter consciência da sua idade quando você tem a sua idade, assim. É muito fácil ter consciência da idade dos outros, mas da gente é muito complicado. E Jesuíta veio com uma carga de interpretação, uma carga dramática bastante interessante, assim. Eu sempre falo que ele tem 2 coisas que são muito impressionantes, que é uma qualidade de interpretação muito boa e uma coisa que é meio inata, assim, nasceu com ele, que parece bobagem falar, mas uma coisa meio chamada, ele é muito talentoso, assim, tem um talento que, sabe, tipo a câmera gosta muito de Jesuíta. Jesuíta gosta muito da câmera, é bem engraçado, ele cabe, ele se alojou no personagem que foi de uma maneira incrível, assim. Acho que talvez uma das coisas mais felizes no sentido do encontro, sabe, porque é um personagem difícil, bem difícil. Bem, o Tatuagem, tipo, ele é um filme, hoje que se insere meio como um filme de orçamento médio, cinema brasileiro, ele custou 2.300.000 no total, né, que é um orçamento modesto para cinema, e pro tamanho do filme é um orçamento meio milagroso. Porque uma das coisas que a gente queria durante a produção, a conversa que eu tive desde o início com o produtor inicial, que é João Júnior, que é da REC Produtores, era de que forma a gente ia fazer uma produção que respirasse na tela o que a gente pretendia. E para a gente respirar isso na tela, a gente precisava de várias coisas. Uma delas é de que forma a gente vai aproveitar uma experiência afetiva, que é essa experiência lá no Vivencial, que era um teatro completamente periférico e muito pobre, mas que transformava qualquer coisa em objeto possível. E a gente partiu desse preceito. O material usado no Tatuagem é muito pobre, é material de lixo. Todo usado como se fosse muito luxuoso.
porque o impacto visual é criado desse pressuposto. O espaço físico do Vivencial, por exemplo, do Som de Estrelas, no filme, ele foi todo construído. Você pensa que aquele local não existe, aquilo é tudo cenografia. Foi feito pela diretora de arte e pela produção, e foi um empenho de produção para conseguir aquilo. Que vai desde conseguir empréstimo de algumas coisas até conseguir material, mas foi desempenho, e desempenho absurdo, porque todos esses núcleos, vamos dizer, o núcleo da arte, o núcleo da fotografia, sabe, o núcleo do elenco, eles estavam todos rodeados por produtores muito próximos, muito camaradas e muito cúmplices dentro do projeto. A primeira coisa que eu falei para João Júnior quando começou a trabalhar foi o seguinte: eu conhecia um monte de gente trabalhar com cinema que era muito competente, era muito poderosa, era muito chata, sabe? Eu conhecia muita gente que era muito talentosa, muito poderosa e era bem bacana. Eu preferia trabalhar com as pessoas bacanas, porque pessoas chatas, já pode ser chato, com gente chata então é insuportável. Então, a proximidade dessas pessoas, eu conhecia basicamente quase todo mundo que estava trabalhando comigo. Sabia de onde vinha, até trabalhado várias vezes com elas. E sabia também que eram pessoas muito próximas da proposta que eu estava fazendo. Tem pessoas que você sabe que você não consegue trabalhar sem elas. Sabe? Você não sabe, por exemplo, tem uma Brenda, que é produtora ela é platô e fez produção de locação. Isso tudo assim, tipo, eu pessoalmente, assim, os maioria dos filmes que eu trabalhei, eu trabalho simplesmente porque ela é uma personagem absurda. A produtora lá de Recife, que hoje ela é super disputada no Brasil, mas que ela consegue colocar de cima, sabe, tipo, um set. Né? Não sei quantas pessoas participaram de set, mas set é uma coisa complicada, uma coisa que tem muita atenção. A gente nunca atrasou um set em tatuagem. E isso é uma coisa meio séria, que as pessoas ficam muito esgotadas. Depois de 10 horas de trabalho, ninguém aguenta mais. Então, várias vezes acabou com 8 horas de trabalho. Então, não foi um trabalho exaustivo, mas foi exaustivo para chegar onde a gente chegou. Porque a gente precisou da demanda dessas pessoas que estavam em volta, muito antes do filme ser feito, para quando ele fosse realizado, tipo, a gente conseguisse, tipo, o odor que a gente queria que o filme tivesse, sabe? Tipo, o suor que o filme tivesse. E que isso não fosse conseguido por causa de esgotamento nervoso, mas sim muito mais por uso de um tempo funcional dramatúrgico. Não que isso está relativo a todo o que se faz. Estou falando, para o tatuagem é interessante, pode ser que outras experiências minhas eu já trabalhei de outra forma. Era só para a questão desse filme, especificamente como ele é construído. Tem diretor que adora trabalhar com os excessos sentimentais dos atores. Eu não sou muito dessa trupe não, acho meio idiota. Mas tem gente que faz isso e é gênio. E às vezes, talvez para algum resultado das coisas que você pretende, talvez seja genial isso mesmo. Mas para o tatuagem especificamente, eu precisava dessa cumplicidade afetiva, desses grupos de produção em volta e do próprio grupo assim, interno. Por quê? Porque isso é estratégia. A estratégia era o que a gente vai ver na tela. Se isso interessa, isso é ótimo que seja feito de determinada forma. O tatuagem passou por vários festivais brasileiros até agora, assim. Ele entrou em Gramado, teoricamente ele poderia ter entrado em Brasília, mas Gramado foi mais rápido. Ficou meio uma pergunta, eu disse, não, cara, tá em Gramado, foi o primeiro, vai ser para lá. Mas eu era muito feliz também você saber que vários festivais ficaram interessados e alguns pedem exclusividade. Quando a gente chegou em Gramado, que é um público muito estranho, aparentemente poderia ser um festival bastante conservador. Mas o que acontece também é que está tendo uma mudança meio de eixo de produção de Gramado que eles querem mostrar. A seleção foi uma seleção bem interessante. Mas assim, o impacto causado também em Gramado foi muito engraçado, porque era um filme extremamente tropicalista, assim, muito quente. E estava fazendo, tipo, um dia que passou, estava 2 graus abaixo de zero. Então essa era uma coisa assim, parecia antítese do que você estava vivendo. Né? Mas o importante é que o filme terminou tendo essa repercussão, sabe? Teve impacto, saiu de lá com 5 prêmios, que é bastante razoável. E depois vai lá para o Rio de Janeiro e também começa a fazer uma ponte que eu acho que talvez seja o momento mais feliz do filme nesse sentido, dessas premiações no Brasil, que é ter ganho o Prêmio da Crítica Internacional, que é um prêmio super valorizado no mundo, o Prêmio da Crítica, a crítica inteira do mundo reunida em volta de um filme, ter dado por tatuagem, e ao mesmo tempo você recebeu o prêmio de público, sabe? Isso coroava de certa forma, assim, tipo, 2 pontas, 2 universos tão distintos em relação ao que você vê no filme, se juntarem ali, dá um certo alento, né? Depois passou por algumas mostras, né, no Brasil, que são diferentes de festivais. Aí agora ele prepara começar os festivais internacionais. O primeiro vai ser em Cuba, está em Havana. Agora já em dezembro, é de 5 a 15 de dezembro, o Festival de Havana. Mas assim, muito feliz com a recepção, mas também muito preocupado, porque seria muito bom que se revertesse em olhar, sabe, para o filme.
Obviamente que a gente vai até onde pode. Tem um momento que você não abandona, mas você não pode mais fazer muita coisa. Né? E obviamente, agora eu estou muito preocupado. Só uma observação, você pensa França, 15 anos dos realizadores? Cannes a gente não pode mandar. Então, provavelmente vai apresentar o filme no festival de Roterdã. Roterdã, É, né? porque o filme, o primeiro prêmio que eu recebi por ele foi o do Bert Bols, que é um fundo lá de Roterdã para desenvolvimento de projeto. Uhum. E a gente quer muito mostrar lá e a gente acha que tem mais a cara desses festivais. É E Cannes lá em maio, a gente já tinha mandado uma cópia que não estava acabada. Terminou assim, tipo, ficou até o final, o pessoal decidir, mas também a produção não estava finalizando, passou a época, então chega. Uhum. Vamos mandar. Chegar até a discutir agora a possibilidade de reenviar para Berlim. Mas também, tipo, por mim, eu guardaria para Roterdã, porque tem que ter, só pode passar no festival. Tem outros que não precisam. Mas se você quiser botar em Cannes, você não vai botar em festival nenhum até maio. Aí fica muito velho o filme também. Uhum. Não, é o tipo de cozinha também que não me interessa muito, não. Né? Mas assim, a gente tá vendo um monte de festivais que interessam bastante pra gente pelo mundo. Mas por conta dessa visibilidade, que é Tatuagem de Tanto, que ele é um filme muito brasileiro, assim, nesse sentido. Ele é inspirado no cinema brasileiro, é embebido no cinema brasileiro. Assim, ele tá um pouco distante dessa cinematografia nova que bebe muito desse cinema internacionalista. Né? Ele tem uma pegada muito nacional nesse sentido. E isso é tipo aí, então minha dedicação de tempo exclusivo, por enquanto, está sendo pro tatuagem, pro lançamento de tatuagem. Que é um momento muito bom, mas ao mesmo tempo é muito cansativo, né? Porque é um momento que você não ganha dinheiro nenhum, você não ganha nada com isso. Então, você vai ficando cada dia mais pobre, assim, o filme chegando, aparecendo e dezembro vai chegando e o cobrador na sua porta. Então, assim, é meio dúbio esse sentido. Aí, por conta disso, assim, estou muito lento em relação aos projetos, mas estou trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo. Mas principalmente na parte de roteiro. Começando a preparar outro projeto, que seria um projeto de longa, que ainda é muito incipiente, porque provavelmente deve demorar mais 6 anos para poder fazer outro filme. 6 anos eu acho que é muito, mas tipo, como a estrutura também do que eu penso agora, a estrutura bem menor, é uma viagem completamente diferente da viagem do tatuagem, mas já tem um tempo pela frente, assim. Mas eu acho que é o momento também de amadurecer. Até para ver também o que é que você fez, que é dessa lição do que você fez, o que é que te serve, sabe? Por onde é que você vai radicalizar mais o que você quer fazer. Acho que a preocupação principal agora é essa. Ótimo. Não, a história de tatuagem não tem nada de verídico, é tudo ficcionado. Massa. E a relação com o grupo do Chão de Estrelas Convivencial é afetiva, assim. Todos os personagens são inventados, não tem. Tanto que eu só fui pesquisar os personagens, só fui saber um pouco das histórias mais profundamente depois de ter escrito o roteiro, para nem me contaminar muito, até para saber se tem alguma verossimilhança interessante. E tem várias verossimilhanças interessantes, né? Mas assim, a ideia de liberdade de escrever ficção às vezes é isso, é você estar completamente livre para inventar esses personagens. E eles só passam a existir porque você cria.